Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte do nosso programa Oração da Manhã, dileto internauta. Como é bom estarmos juntos a cada manhã para iniciarmos o nosso dia com essa singela oração e com as meditações que vão nos ajudando a crescer como católicos que caminham para Deus, que caminham para o céu. Nós queremos ter uma vida plena na eternidade com Deus. Estamos a concluir o ano litúrgico. Amanhã, com as vésperas de domingo, iniciaremos o novo ano da liturgia, com o advento do Senhor, focado agora no Evangelho de São Marcos, pois, concluindo agora este ano litúrgico, nós tivemos como foco o Evangelho de São Mateus. Quero meditar com você, de hoje até o dia 15, sobre uns temas importantes que estão relacionados às obras de misericórdia, que são ações que nos levam a amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sonhar como Ele sonhou, ter os sentimentos de Cristo na nossa vida. As obras de misericórdia, bem internalizadas, entendidas, compreendidas, elas nos ajudam enormemente na imitatio Christi, na imitação de Jesus. Afinal, nós somos cristãos, o cristão imita Jesus. Nós lemos por ocasião da peste, da pandemia, naqueles idos, o livro tão primoroso e atual, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis, escrito antes do ano 1500, que continua ainda hoje a orientar espiritualmente a mística, o crescimento espiritual de tantas pessoas. Santa Teresinha do Menino Jesus fez da Imitação de Cristo o livro da sua cabeceira. O Papa João Paulo I viveu 33 dias como Papa, morreu com o livro A Imitação de Cristo nas mãos. Este livro ensinou milhões de católicos e santos ao longo desses mais de 500 anos a viver esse caminho da imitação de Jesus. As virtudes e as obras de misericórdia, elas nos ajudam a viver essa imitação de nosso Senhor. Nós ainda temos bem presente na nossa memória o ano da misericórdia estabelecido pelo Papa Francisco, na bula Misericordiae Vultus, onde nós podemos meditar o rosto de Jesus como o rosto da divina misericórdia. É um tema também caro a Santa Faustina, o seu diálogo com Jesus, que resultou no diário que ela deixou para nós, está repleto desses caminhos para a vivência da misericórdia como imitação de Cristo. Quem vive as obras de misericórdia vai deixando o coração se tornar realmente uma luz das misericórdias divinas para nós. Pois em cada um dos pequeninos, dos pobres, dos sofredores, está presente Cristo. A carne do que sofre, ela se torna carne visível do Cristo no seu corpo martirizado, flagelado, chagado, desnutrido. Assim, não esqueçamos as palavras de São João da Cruz. Ao entardecer desta vida, examinar-nos-ão no amor. Quem vai nos examinar? No pomerídeo da nossa vida, no final da nossa vida? Os pobres. O próprio Jesus fala que os pobres vão nos julgar, os sofredores. As obras de misericórdia são divididas em dois grupos.
corporais e espirituais. E nós vamos falar da manhã em diante, cada dia de uma delas, para que nós possamos realmente tomar consciência da importância das obras de misericórdia. Elas são encontradas, em sua maioria, na descrição do Evangelho do Juízo Final, Mateus 25, 31, 45. Esse texto que você, dileto ouvinte, escutou no domingo de Cristo Rei agora, domingo passado. Em que Jesus afirma em que elas serão o critério para separar as ovelhas destinadas ao reino dos céus. É um evangelho muito bonito, muito profundo. Domingo passado eu tive a graça de celebrar 4 missas e numa delas, no encerramento do ENCRI, dos Encontros das Crianças com Cristo, na paróquia Santíssima Trindade de Planaltina de Goiás, onde 102 crianças entre 7 e 12 anos vivenciaram este encontro. E na reflexão, na homilia com as crianças, eu trabalhei exatamente esse tema. Os critérios para celebrar as ovelhas destinadas ao reino dos céus. E Jesus fala claramente das ovelhas e dos cabritos, dos bodes, da natureza humilde, da natureza agradável das ovelhas e a natureza irreverente, desagradável dos bodes, dos cabritos. E as obras de misericórdia, elas são o amparo para que as nossas vidas sejam vidas de ovelhas, vidas de quem escuta Cristo, de quem o segue. São elas as obras de misericórdia corporais: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos e sepultar os mortos. Já as obras de misericórdia espirituais têm como base os ensinamentos de Jesus ao longo do Evangelho: perdão, correção fraterna, consolo, suportar o sofrimento, entre outras. São 7 obras de misericórdias espirituais: ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, rezar a Deus por vivos e defuntos. Veja quanta riqueza nesse conteúdo. Praticar as obras de misericórdia é uma forma de se configurar a Cristo. Através delas, podemos amar como Jesus amou. Afinal, se pararmos para meditar, encontramos no Evangelho vários exemplos onde Cristo amou assim. O Papa Francisco, no ano da misericórdia, disse o seguinte: precisamos sempre de contemplar o mistério da misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa. Quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Isso é misericórdia. Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Que a misericórdia triunfe do juízo.
A liturgia deste primeiro dia de dezembro, sexta-feira, ainda no tempo comum, apresenta-nos o versículo 9 do Salmo 84 na antífona de entrada, que nos diz o seguinte: é de paz que o Senhor vai falar ao seu povo e seus fiéis, e aos que a ele se converterem. É um versículo belíssimo, extremamente denso, que nos traz ensinamentos. Aqui, a Sagrada Escritura, através desse versículo na liturgia, já está preparando nosso coração para a gente escutar com amor as leituras e viver as orações eucológicas da liturgia do Advento, com esse espírito de acolher a paz, uma paz que o mundo nem sempre tem e experimenta. Mas nós cremos na paz, nessa paz que vem de nosso Senhor. Daí, nós perseguirmos este ideal com toda a força do nosso coração. Deus vai falar ao seu povo. Deus está a falar conosco. Quem vai compreender o que Deus quer falar? Os que se converteram. A conversão é fundamental para a nossa melhor intimidade com Deus e a boa vivência com os irmãos na comunidade. Conversão. Advento é também esse tempo apelativo à nossa conversão. E a gente se converte praticando as obras de misericórdia, praticando os carismas de Deus, praticando o bem. Esse Advento quer ser para nós esse tempo da gente viver a esperança. Eu penso que esta palavra do Advento, a esperança, ela é fundamental para nós nesses tempos difíceis para a igreja, difíceis para o mundo. A gente vê essa confusão que está no Brasil, um governo sem rumo, um Supremo Tribunal cujos membros não respondem aos deveres republicanos, e a gente vê aí uma série de injustiça que são massacrantes, são exigentes às situações que nós estamos vivendo, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. O mundo, como sempre digo aqui, não está bem, é um mundo perigoso. Nós cristãos, nós temos a nossa bandeira, que é a bandeira da fé, a bandeira do amor, a bandeira da igreja, deixada por Jesus. E nós não vamos abdicar disso. Nós também não podemos ficar inermes, calados, quietos, como se tudo fosse normal. Não é assim. Deus quer falar ao seu povo, aos seus fiéis. Quer que nós sejamos convertidos para a gente ser esse sal que salga esse mundo que está perverso e sem os verdadeiros caminhos. Portanto, nos preparemos bem para o advento do Senhor. Pai Santo, eterno Deus, conceda-nos a graça de vivermos bem as virtudes, as obras de misericórdia, corporais e espirituais, e conceda-nos essa graça de imitar nosso Senhor, de sermos como Jesus, carregados de grandes dons, de grandes bênçãos. Que o Senhor te ajude e ajude a todos nós nesse caminho para a nossa salvação eterna. Dai-nos, Senhor, a graça de praticarmos a justiça e o bem com aqueles que sofrem. O bom Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha você, prezado ouvinte, muita paz, muita alegria e muito amor no seu coração. Fique em paz. Uma feliz sexta-feira para você e sua família.